As 1000 mulheres do rei Salomão. Será que o rei Salomão teve 1000 mulheres? Será que essa história é verdadeira? O que diz a Bíblia sobre isso? O que diz a cultura judaica sobre isso? E o que a gente pode tirar dessa história? Alguns dizem o seguinte: o problema não é Salomão ter 1000 mulheres. Acontece que o maior problema é Salomão ter 1000 sogras. O que você acha dessa história? Afinal, olha só, preciso de você aqui, ó. Comente aqui embaixo. Você gosta da sua sogra? Coloque aí, você teria 1000 sogras? Deixa aqui embaixo uma declaração para a sua sogra. Ou deixe um desabafo aí. Comente aqui embaixo, você homem, você mulher. Vamos. Então é o seguinte, vamos falar desse assunto, apenas quebrando o gelo aqui. Essa história acontece no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 11. Então nós vamos ver exatamente aqui, vamos ler aqui a versão bíblica e nós vamos ver também algumas questões interessantes da cultura da época, tá? Mas antes, deixa o seu ahavte nesse vídeo. Ahavte significa like, ok? Em hebraico. E também, se você quer começar o seu hebraico do zero, aqui está todas as informações do meu curso de hebraico, perfeito para você que quer se tornar o meu aluno, ok? Entra aqui no primeiro link da descrição. Bom, então veja que abra sua Bíblia aí comigo em primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1. Vamos ver primeiramente se realmente Salomão teve 1000 mulheres. Diz o seguinte o texto sagrado: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, ele amou Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. Versículo 3. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então é fato, isso é real, segundo a Bíblia aqui, segundo a história, segundo essas crônicas escritas, Salomão realmente tinha 1000 mulheres e 1000 sogras. O que você acha disso? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Escreva aqui embaixo, deixe nos comentários aí o que você acha. Uma coisa a gente deve levar em consideração: a cultura e quem era o rei Salomão. Então nós vamos dar um pano de fundo aqui sobre este assunto, porque não é nada comum alguém ter 1000 mulheres, 700 mulheres princesas e 300 concubinas, tá? Primeiramente, por que o rei Salomão tinha tantas mulheres assim? Porque na verdade essa era uma prática do mundo antigo. Os reinos, para se juntarem, eles se davam em casamento. O príncipe se dava em casamento, o rei se dava em casamento, a princesa se dava em casamento, os filhos do rei, da rainha se davam em casamento para fazer alianças com outros povos. Então, aqui o rei Salomão tomou a filha de Faraó para fazer aliança com outros povos. Então isso era, vamos dizer, de certa forma, comum entre os reinos da antiguidade, tá? Uma questão interessante aqui é, se a gente olhar a biografia do rei Salomão, é uma biografia um tanto quanto interessante. A sua mãe, certo, é Batseba. Exatamente, aquela mulher que o rei Davi olhou para ela enquanto ela estava tomando banho. O rei Davi se afeiçoou a esta mulher.
Batseba, e eles acabaram ficando juntos depois, né? Depois que aconteceu todas as histórias que eu não vou citar aqui, obviamente está nos textos bíblicos, mas a mãe do rei Salomão é justamente esta Batseba, e o seu pai, ninguém mais, ninguém menos que o célebre, que o poderoso guerreiro e escritor dos Salmos, o rei David, perfeito? Então, nós temos uma questão bem interessante. O rei Salomão, nós falamos em hebraico Shlomo Amelech. Shlomo Amelech significa rei Salomão, tá? O seu nome significa, tem um sentido de paz, tem um sentido de completude. Não é à toa que durante o reinado do rei Salomão não houve conflitos entre o reino de Israel e os seus inimigos. Realmente foi um reino de paz, assim como o nome Salomão, Shlomo, vem da raiz hebraica de Shalem, ok? Sugere, né, que realmente foi um ano de paz. Outra coisa interessante é a sabedoria do rei Salomão, né? O rei Salomão é o homem, considerado o homem mais sábio que habitou esta terra. Em vez do rei Salomão pedir o reino dos seus inimigos, o rei Salomão orou a Deus e pediu sabedoria. E Deus concedeu muitas outras coisas para ele, porque o rei tinha pedido sabedoria para guiar, para controlar, para enfim administrar este reino de Israel e juntamente com o seu povo. É claro que o rei Salomão teve os seus erros, e a coisa mais maravilhosa na Bíblia que eu considero é que a Bíblia faz questão de citar todos os erros, todos os acertos, todas as mancadas, todas as pisadas na bola desses homens e mulheres de Deus. Aqui o rei Salomão escreve 3 livros que estão na Bíblia hebraica, no caso. Ele escreve Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, ele escreve Mishlei, que é Provérbios, e ele escreve Kohelet, que é Eclesiastes, um dos livros mais interessantes e mais reais da Bíblia hebraica, tá? Mas realmente o rei Salomão teve 1000 mulheres, porque ele precisou fazer aliança com outros reinos e assim se dava em casamento entre os reinos aí mais 300 concubinas. Existem ainda mais 2 histórias muito interessantes que eu quero contar aqui para você sobre o rei Salomão. Bom, não é preciso dizer que quem fez o templo, o primeiro templo sagrado de Jerusalém, foi rei Salomão. Foi o rei Salomão, obviamente todo instruído pelo seu pai David, que era desejo do rei Davi, fazer o templo de Deus, a casa, o Beit HaMikdash, a morada de Deus. Mas Deus falou assim: não, você tem muito sangue em suas mãos, então quem vai fazer o templo vai ser o seu filho, o Shlomo Amelech. Então o templo sagrado, o primeiro templo de Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança, onde estavam os utensílios de ouro, tudo aquilo que estava na tenda da congregação, realmente passou para o primeiro templo sagrado em Jerusalém. E a segunda história, aqui maravilhosa, é que uma certa rainha, a rainha de Sabá, essa história está escrita na Bíblia, a rainha de Sabá falou assim: mas que homem é esse que tem tanta sabedoria? Esse homem deve ser maravilhoso, eu vou lá visitar o rei Salomão. A Bíblia fala da visita da rainha de Sabá ao rei Salomão, só que o que a Bíblia não fala, e que a história conta, que eles também se casaram. Ô Salomão! Salomão não entrou nas batalhas, mas ele realmente não perdia tempo com as mulheres. 1000 mulheres! Meu Deus do céu! Como é ter 1000 sogras? Então, esse casamento entre aí o rei Salomão e a rainha de Sabá deu origem aos etíopes. Exatamente, alguns etíopes, eles se consideram
filhos do rei Salomão, portanto eles têm descendência dos hebreus, a descendência do rei Davi, a descendência de Abraão, exatamente. Então essa é uma das histórias. Então olha só, 10 minutos e falamos bastante coisa sobre esse personagem maravilhoso que foi o rei Salomão, tá bom? Você gostou desse vídeo? Comente aqui embaixo, coloque aqui nos comentários deixe o seu arraste, deixe o seu comentário e te vejo num próximo vídeo. Fique na paz, shalom, shalom, lehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.